Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Cara, não era pra eu fazer esse episódio hoje. Eu decidi fazer esse episódio hoje, 1h, deste exato dia. E aí, a única coisa que eu posso adiantar pra vocês é que casem com uma pessoa que levanta da cama 1h pra te ajudar a procurar um livro que você botou na cabeça que queria ler. O episódio de hoje é sobre o conto Os Filhos de Abraham, que é da coletânea do Joe Hill, da coletânea Fantasmas do Século XX. Esse livro não foi publicado no Brasil com esse título. Quer dizer, ele chega a ser publicado no Brasil com esse título, mas depois ele é republicado em 2022 com o título de O Telefone Preto e Outras Histórias, porque é a coletânea que tem o Telefone Preto. Na época ia sair o filme e tal. Então, a HarperCollins, que é a editora, acabou fazendo isso, colocando O Telefone Preto e Outras Histórias como o título em português desse livro. Eu tava essa madrugada assistindo YouTube, essas coisas. Na verdade, eu fico no Instagram, né, rodando, principalmente porque eu gosto muito de papelaria japonesa. Então, eu tenho, assim, um feed muito cheio de coisas de papelaria japonesa. E aí, eu tava lá vendo as coisas antes de dormir e acabo encontrando no meu feed do Instagram um trailer que foi lançado há 5 dias atrás de um filme chamado Abraham's Sons, que seriam os filhos de Abraham, que é história e com o subtítulo de A Dracula Story, uma história do Drácula. E eu fiquei interessada, fiquei assistindo o trailer. E aí esse trailer, primeiro de tudo, ele já me deu uma lembrança de um curta-metragem brasileiro que eu vi um tempo atrás. E aqui eu já peço desculpas se você sabe qual é esse curta, se você conhece quem fez esse curta. Mil perdões, eu realmente não lembro o nome das pessoas envolvidas e nem o nome do curta. Eu lembro que eu vi num festival de cinema de terror e fantasia aqui em São Paulo. Eu lembro que eu tinha ido para assistir Matadores de Vampiras Lésbicas. Não sei se vocês conhecem esse filme. É um filme bem engraçado, por sinal. E eu lembro desse curta-metragem, que é a história de uma casa que tem uma moça e um senhorzinho, e eles são atacados por vampiros, matam todos os vampiros, e aí quando o finalzinho do curta vai afastando a câmera e você descobre ali que aquela casa era do Van Helsing, do caçador de vampiros, ou, na verdade, do personagem que aparece no Drácula do Bram Stoker, tá bom? E aí esse filme me lembrou um pouco isso, de cara, esse conto... Eu falei Abraham's Sons, né? Na verdade, Abraham's Boys. Ele foi escrito em 2005 pelo Joe Hill e vira esse filme que vai, se não me engano, sair esse ano, com o mesmo título. E aí eu vi lá no trailer que era uma fazenda, parece meio oeste norte-americano, dois meninos, um mais rapaz e outro mais criança, o pai e uma mãe que está passando por uma situação meio insólita, né? Que aparentemente levamos a crer que tem envolvimento aí de vampiros. Aí eu fiquei super interessada e falei assim, nossa, vamos ver sobre o que é isso, né? E aí foi quando eu descobri que era esse conto do Joe Hill e que obviamente eu tinha o livro, então eu fui ler. Por que eu resolvi ler ontem mesmo? Porque esse livro, que tem um telefone preto, que a gente já teve aqui episódio sobre esse conto. Aliás, a gente já teve vários episódios sobre o Joe Hill, então se você é novo aqui no Li no Livro, pode procurar que um desses episódios tem a biografia dele. Eu lembro que eu gostei muito do Telefone Preto porque é um conto que te deixa na suspensão de saber se realmente existe um lado sobrenatural ou não naquela situação, naquela história, que seria a história de um menino que foi sequestrado por um cara abusador e tal. E aí eu pensei assim, nossa, eu vou ler, eu não tinha lido outro conto desse livro, e agora estou super interessada em ler os outros. Vou ler, e se for realmente essa pegada de você não saber se é ou não uma situação sobrenatural, se tem ou não um vampiro ali no meio, eu acho que esse conto vai me enganar. E foi exatamente isso que eu encontrei. Abraham's Boy, ou Os Filhos de Abraham, em português, mais uma vez lançado em 2005, conta a história do Abraham Van Helsing. Nós temos aqui o cara que veio lá de onde da Europa, direto do livro do Stoker, com seus 2 filhos no meio oeste norte-americano. O filme fala que é em 1910. O livro não tem, o conto não tem exatamente
a data, mas a gente cria ali que é o começo do século. E ele é um homem extremamente abusivo com seus filhos, que é exatamente um pouco mais velho e um bem menininho. O bem menininho nasceu nos Estados Unidos. O mais velho, ele veio de Amsterdã junto com os pais, que é a mãe já falecida. Então a gente já tem aqui a primeira coisa de diferente que a gente tem no filme, porque no filme, pelo trailer, a mãe tá viva, a mãe é falecida e ele é criado só por esse pai solo, que é um homem altamente abusivo. Ele, o Van Helsing deste conto, ele vai justificar os seus abusos contra os filhos como sendo uma estima e um cuidado excessivo, porque ele veio de um mundo onde ele teve que lutar contra criaturas da noite, perigos mortais. Porém, o conto é do ponto de vista do menino mais velho. Então, por mais que seja um pouco mais velho, é ainda assim uma criança. Uma criança que sofre maus tratos e abusos físicos constantemente. Esse é o ponto desse conto. E foi isso que eu gostei dele, e foi isso que eu resolvi trazer ele para cá. Porque assim como o Telefone Preto, que você não sabe se o que a gente está vendo é a imaginação de um menino que está numa situação de estresse gigantesco, está numa situação de pouca água, pouca comida, você não sabe se é isso, se realmente ele tem ali um contato sobrenatural com um menino que foi assassinar antes dele. Aqui a gente tem a mesma coisa. Você tem, por um lado, um pai que clama que existe um perigo sobrenatural, que pode ser muito grave, que pode ser muito decisivo na vida daquelas crianças, que supostamente até tirou delas a mãe. O menino mais velho ela morreu, ele tinha 6 anos de idade, então ele não tem muitas lembranças, e o mais novo não tem lembrança nenhuma sobre a mãe. Então, assim, você tem, por um lado, esta suposta ameaça, por um outro, pelo ponto de vista dos meninos, das crianças, você tem só um pai altamente abusivo com um humor extremamente instável. E é aqui que eu vou parar e vou pedir que, se você quiser saber, porque eu vou contar o conto do começo ao fim, tá? Realmente, o que acontece, eu peço para que você continue com a gente depois do nosso reclame. Se não, quinta-feira, na verdade, nós temos aqui um livro novo. Como eu prometi semana passada, eu vou trazer 2 episódios essa semana. E o livro, eu já vou te adiantando, que é um dos melhores que eu li na minha vida. É um livro que eu já sabia, que eu, assim, já queria ler há muito tempo, já tinha visto filme sobre ele. E é um livro que, devido às situações que ocorreram no podcast recentemente, eu resolvi largar todas as outras leituras que eu estava tendo e voltar para as minhas raízes, que são romances vitorianos. Então é um livro de romance vitoriano que eu vou trazer na quinta-feira, tá certo? Mais uma vez, se quiser spoiler, é só continuar com a gente. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Como começa esse conto? Tá ali o menino mais velho e o menino mais novo na casa da vizinha, onde o menino mais novo tem uma amiguinha lá, que é a filha da vizinha. A vizinha está extremamente debilitada. A gente descobre depois que ela está com câncer. Ele fala câncer no intestino, mas não fica muito claro para mim exatamente qual parte, se é no intestino, se são tecidos moles, enfim. Tá com câncer naquela região, então ela tá muito debilitada. É um menino, os dois me parecem meninos muito bonzinhos, claro que o mais novo, ele é mais espoleta, o mais velho tem aquele peso de ser o irmão mais velho, né, aquela coisa do você é responsável, não sei o que e tal. E aí tá escurecendo. Como tá escurecendo, o menino mais novo e a garotinha se esconderam. E o menino mais velho não consegue encontrar ele. Então a vizinha fala, não, pode ir, qualquer coisa eu mando ele de volta, tal. E aí o menino mais velho volta para casa. Quando ele chega em casa, ele dá de cara com o pai, na porta. E é dito que o pai é uma pessoa que não permite que os filhos fiquem na rua depois que escurece, como parte lá de sua crença de que eles podem ser atacados por vampiros a qualquer momento. Até aqui, eu tava achando que ia ter uma coisa meio aqueles 2 irmãos que viram vampiros em Silent Lot. Pensei assim, nossa, será que ele vai imolar o pai? Pra quem não sabe, eu gosto muito do Joe Hill e eu gosto, obviamente, muito do Stephen King, mas o que eu particularmente gosto do Joe Hill é que ele tem ainda assim o brilhantismo do pai, mas seu próprio estilo. Eu não gosto de um livro específico dele,
que é A Heart-Shaped Box, que acho que em português é A Estrada da Noite, uma coisa assim o nome, que eu tenho até aqui em casa, a versão de luxo, que eu ganhei de uma editora. Porque nesse livro eu acho que ele tá emulando muito o pai. E eu conheci, na verdade, ele através de um outro livro dele chamado Amaldiçoado, Horns, que virou um filme. E esse livro é ele se encontrando como autor, se entendendo, e eu acho esse livro fantástico, e foi quando eu comecei a gostar muito dele. Então, até aqui, eu tava um pouco com receio dele puxar um pouco pro pai, principalmente com o que a gente vê em Silent Slot. Graças a Deus não é o que ele faz. Porque aqui, nesse encontro entre o pai e o menino mais velho, que o pai descobre que o menino mais velho deixou o pequeno lá, e ele fala assim, não, porque... Ele não conta, obviamente, que o menino estava escondido. Ele fala assim, não, porque ele estava brincando com a filha da vizinha, acabou que ele derramou alguma coisa, então ficou lá para ajudar a limpar, porque ela tá muito debilitada, não pode limpar sozinha e tal. E assim, a tensão que ele consegue construir sobre esse menino, contando isso pro pai, ele não tem medo da noite, ele não tem medo do fantasma, do vampiro, do bicho-papão. O medo real dele, o medo tangível, o medo que fere, o medo que dói, é do pai, é da reação do pai. E isso fica muito claro que o pai deixa ele entrar. Em seguida, um menino mais novo aparece e o pai dá um açoite na criança que espirra sangue dela. Então, assim, quem teve pais abusivos, tanto emocionalmente quanto fisicamente, sabe o que é o pavor que uma criança pode ter quando tem pais abusivos. O pavor que nasce dentro da gente. Que, assim, qualquer tipo de filme de terror, história de fantasma, não é nada quanto o pavor real que você sente quando você tem um olhar da sua mãe que você sabe que pode fazer horrores com você. Aqui é exatamente isso. É essa cena, é uma cena muito aterrorizante, na minha opinião. Passa o dia, eles estão brincando, o menino mais velho e o menino mais novo estão brincando juntos, e aí eles entram eles são proibidos de entrar lá. Então, eles entram durante a brincadeira no escritório do pai. E eles encontram uma foto da mãe. E aí que você tem a primeira revelação, que o nome da mãe é Mina Murray, que é, né, a personagem, a protagonista de Drácula. E que ela teve um primeiro marido chamado Jonathan Harkers. E que quando ela e o Van Helsing vieram para a Europa, vieram para a América, eles primeiro foram para Nova York para ele ser professor numa escola, mas ele foi negado essa vaga porque, segundo o diretor da escola, depois de tudo que aconteceu na Europa, o diretor não poderia deixar ele ficar próximo de meninas menores de idade. Então, assim, não é muito claro o que acontece, mas você sabe que o Van Helsing é um homem perturbado. E eles descobrem, atrás da foto da mãe, uma foto de uma mulher com uma bola de alho na boca e com uma estaca no coração. O pai chega, eles tentam fugir daquele escritório, mas o pai acaba pegando, e o pai revela para eles que a vizinha faleceu, acabou de falecer e tal, e que vai ter o funeral daqui a 2 dias, uma coisa assim. Aí o pai fala assim pro mais velho, fala assim, olha, eu tentei te poupar de muita coisa, mas já que você tem esse interesse, então eu vou contar. O pai leva os 2 meninos para o porão, e aqui é tão bom quando você imagina um negócio principalmente eu, que sou uma pessoa muito imaginativa, e o autor vai e te mostra outra coisa, te quebra as pernas, é tão legal, eu adoro quando isso acontece. Eu falei assim, pronto, vai levar pro porão, que é dito que o menino mais novo detesta. Vai levar pro porão, a gente vai descobrir que a mãe é uma vampira e tá lá há um tempo sendo mantida pelo pai. Aliás, é dito também, nesse momento, que a mãe tinha uma condição a respeito do seu sangue, que pela descrição parecia que ela era hemofílica. Mas, enfim, segundo o Van Helsing, é porque ela foi mordida por um vampiro. Quando eles chegam no porão, eles ficam trancados lá e o pai mostra que trouxe o corpo da vizinha e o corpo da vizinha está ali no porão. E ele fala assim, olha, eu vou mostrar pra vocês como é que matam o vampiro. Claro que ela tá morta, essa aqui, a nossa vizinha nunca foi vampira, mas eu vou mostrar pra vocês. E aí ele obriga o filho mais velho, que aí você sabe lá do começo do conto, né? Por isso que é importante o cara saber escrever.
lá do começo do conto, que ele era uma pessoa que tinha um carinho pela vizinha, ele tinha laços de simpatia e amizade para com a mulher, ele se compadecia da situação que ela estava muito debilitada, tal, e agora ele estava obrigando este filho, que é esta pessoa empática, a enfiar não é adaga, como é o nome? Estaca no coração dela. E aí ele faz, né, porque ele tem um pavor absurdo do pai, aquele pavor que te faz ser obediente, e aí o pai então vira pro mais novo e fala assim, agora só falta cortar a cabeça, porque tem que cortar a cabeça também. E o menino mais novo fica desesperado, porque ele não quer fazer isso, ele é muito menino. E o pai fala, se não vai fazer, então você só sai daqui quando você fizer isso. E põe o menino mais velho para fora, sai também no porão e tranca a criança lá com um cadáver de uma pessoa que ele conhece, num local que ele já tem medo. Então imagina, né? Ai, graças a Deus que existe família, porque senão terapeutas estariam passando fome. E aí termina o conto com o menino mais velho entrando em conflito com o pai, e quando o pai, lá embaixo, lá no porão, falou para ele como era enfiar uma estaca no corpo de um vampiro, ele fala assim, olha, você tem que enfiar até esta marcação aqui, porque quando você mata, enquanto você está tentando, eles vão te xingar, vai ter violência, eles vão tentar resistir. E aí termina o filho mais velho batendo no pai, aproveitando que o pai está no chão, enfiando a estaca no coração do Van Helsing, do próprio pai, e falando, realmente, o meu pai tinha razão. Ele xingou, ele foi violento, ele apresentou resistência. E termina, então, o conto, onde você fica eternamente querendo saber se realmente o Van Helsing era uma pessoa perturbada, que aparentemente para mim era, violenta com os filhos, e ele, na verdade, não percebeu que não existia vampiros, porque o grande mal, o grande medo, o grande monstro era ele e a forma com que ele tratava seus filhos. Fim de Os Filhos de Abraham. Eu não sei se o filme vai para esse caminho. O filme do Telefone Preto não foi para o caminho que existia o conto. Ele deixou muito claro que tinha um lance lá de sobrenatural e tal. Eu não sei se esse filme aqui vai. Me pareceu que ele é um filme que até está seguindo bem de perto pelo trailer, bem de perto a história. Mas a mãe tá lá, então não sei se eles, na verdade, adicionaram a mãe para que exista uma nova camada de drama ali no relacionamento dos filhos com o pai, ou se eles realmente vão adicionar aí um fantasma no meio oeste norte-americano em 1910. Não sei. Mas gostei do trailer, adorei esse conto. É um conto muito rápido, que tem acho que, 19 páginas, muito rápido. E fiquei muito, né? Os outros livros de conto que o Joe Hill tem, eles geralmente têm uma costura, né? Eles têm uma temática ao redor dos contos. E me parece, só li 2 contos daqui, né? Mas me parece que talvez exista essa situação aqui. Essa costura de que você nunca tem realmente noção se aquele mal é um mal sobrenatural ou é um mal humano, tangível. O que me faz pensar, principalmente porque o título original dessa coletânea é Fantasmas do Século XX, não é mesmo? Enfim, senhoras e senhores, se gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Se quiser me seguir lá no Instagram, é o @LiviaMulder, Mulder de Arquivo X. Esse livro, eu acho que quarta-feira eu consigo colocar post referência, tá? Pra você. Eu realmente queria lembrar o nome do curta-metragem que eu vi quando eu era menina do Van Helsing, mas enfim. Eu acho que esse post vai ter... Esse episódio vai ter post referência lá no Ali no Livro na quarta-feira. Se não tiver, quinta-feira estamos de volta em caráter excepcional, às 17 horas, mas você sabe que todas as segundas às 17 estamos aqui com resenhas de livros, tá bom? E preparem-se! Outubro está chegando com 2 especiais. Outubro, lembra? A gente tem episódios duplos em outubro, todas as segundas e quintas às 17 horas. E este outubro específico vai ser, beleza, tá bom? Eu sou Lívia Leão e esse foi o Ali no Livro.